Fala pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu atuo com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e harmonização facial. E a gente está fazendo uma série com 5 aulas para falar um pouquinho sobre o envelhecimento da face. A gente já falou sobre o envelhecimento da base óssea, a gente já falou do envelhecimento dos ligamentos cutâneos e agora a gente vai falar do envelhecimento dos compartimentos de gordura. Todas as camadas faciais, elas são relevantes nessa questão do envelhecimento porque não é uma causa só, não é uma marca causada por um único motivo. Sempre são motivos multifatoriais que levam a essas marcas faciais e, consequentemente, pode oferecer um aspecto mais envelhecido. Antes de entrar nesse assunto, eu vou fazer 2 convites para vocês. Primeiro convite, no final de novembro. No final de novembro, a gente vai fazer um curso, uma jornada muito bacana sobre o atendimento de pacientes com mais de 50 anos, para você ser um expert no atendimento com mais de 50 anos. Então, para isso, você tem que acessar e se inscrever. É exclusivamente para profissionais da saúde. Então, vai lá, ó, é nesse link aqui, ó, institutovelasco.com.br/expert, institutovelasco.com.br/expert. O outro convite que eu quero fazer é para você participar da nossa plataforma de ensino. É uma plataforma de ensino gratuita, tem mais de 200 aulas presentes nesse curso, nessa plataforma, são mais de 300 downloads que você pode ter de artigos, de e-books, de uma série de materiais que vai te ajudar muito se você trabalha com harmonização facial. Então vai lá, se inscreve, é gratuito, acesso vitalício, sem custo nenhum para você, certo? Muito bem, feitos esses convites, vamos entrar agora no mérito dos envelhecimentos dos compartimentos de gordura. Como você deve saber, sendo da área trabalhando com harmonização facial, você deve entender que nós temos vários compartimentos de gordura. Deixa eu só abrir um parênteses. Tem alguns trabalhos que eu estou mostrando aqui, este aqui, por exemplo, que é de um cara muito bacana chamado Arthur Swift, que você encontra junto com esta aula lá na plataforma Play, tá? Então o acesso a esse certificado, não, o acesso a esse material tá lá na plataforma junto com esta mesma aula. Então vai lá, acessa play.institutovelasco.com.br. Beleza. Esse artigo é muito bacana porque ele dá uma geral dos processos de envelhecimento, mas eu acabei pegando outros para complementar a informação, né? Dificilmente a gente consegue, com um único trabalho, falar tudo que precisa sobre um tema, mas esse aqui é um bom pontapé inicial. Se você trabalha com harmonização, você sabe que o nosso rosto é formado por várias camadas de gordura sobrepostas. E entre essas camadas de gordura nós temos algumas outras estruturas. Então existem basicamente 2 planos, ainda que não seja uma terminologia muito correta, existem basicamente 2 planos de gorduras no nosso rosto. O que são chamados de compartimentos profundos de gordura e os que são chamados compartimentos superficiais de gordura. Os compartimentos profundos de gordura, normalmente eles estão ancorados na base óssea, são compartimentos que estão apoiados na base óssea e esse compartimento ele sofre uma alteração no envelhecimento relacionado à perda do seu volume. Existem perdas previstas do volume de gordura e este daqui ele perde por quê? Parênteses, se você tiver a oportunidade, vai numa aula que nós falamos sobre adipócitos, a gente explica exatamente até a histologia disso, mas em linhas gerais, o que acaba acontecendo é que esses compartimentos profundos, eles ficam comprimidos entre uma base rígida e a musculatura, e a movimentação muscular não deixa esse compartimento se expandir. O que acaba acontecendo é que essas células, com o passar dos anos, junto com o envelhecimento, elas vão desaparecendo, elas vão diminuindo de tamanho, e algumas delas acabam sendo até eliminadas, né? Então existe de fato um emagrecimento mais profundo nesta questão. Em contrapartida, nos compartimentos mais superficiais, a probabilidade é que exista um maior aumento do volume de gordura. Como assim? O profundo diminui, o superficial aumenta? Pois então, por que aumenta? Porque a pele, também com a perda de colágeno, a pele com a perda das estruturas intersticiais, das fibras intersticiais que dão sustentação à pele, que é o colágeno e elastina, também vai sendo perdido e isso permite que esses compartimentos aumentem de volume de modo... Deixa eu tirar aqui, que recadinho, isso aqui não funciona. Que aumente de volume de modo a ocasionar, de fato, um deslocamento, né? Uma alteração associada ao envelhecimento. E é aqui que eu quero chegar com vocês e é aqui que a gente vai abordar. O que separa esses 2 planos de gordura? É muito fácil de entender. Existe uma separação essencialmente por uma camada muscular.
Então, os músculos da mímica na região anterior separam esses compartimentos de gordura. E os músculos mastigatórios na região posterior também. Entre esses músculos, existem umas outras estruturas que alguns profissionais não gostam da terminologia, mas que eu gosto porque ela é bastante didática, que eles chamam esta camada aqui de SMAS. Então, assim, uma camada de SMAS, ela é chamada de camada de músculo aponeurótico esquelético. São fibras musculares, é uma divisão mecânica, de fato, das gorduras profundas para as gorduras superficiais. Então, esse sistema muscular forma uma malha que divide os dois compartimentos, dos profundos para os superficiais. Na hora de fazer um preenchimento, por exemplo, a gente consegue saber qual é o plano que a minha agulha está, que justamente quando eu faço, como eu falei na aula de envelhecimento ósseo, quando a gente faz uma abordagem mais profunda, ou seja, dentro dos compartimentos de gordura profundo, eu quero oferecer um resultado de sustentação para equilibrar as alterações das perdas ósseas e dos próprios compartimentos. Quando eu faço uma abordagem mais superficial, eu estou fazendo correções mais superficiais na derme. Então isso tudo direciona o nosso planejamento, tanto nos preenchedores, bioestimuladores, enfim. Tem uma utilidade essa informação. Só que, como eu disse, o que vai acontecer é que esta parte interna, né, esta gordura interna, ela vai sofrer uma alteração dimensional com o passar do tempo, ou seja, ela vai deixar de dar estrutura para a parte da pele. Junto com o envelhecimento dos ligamentos, que também perde o seu colágeno, também perde a sua estabilidade, os compartimentos de gordura começam a sofrer alterações, e que essas alterações elas são muito características do envelhecimento. E é isso que a gente vai chegar agora, para que você possa entender quais são essas alterações. Existe uma sequência que os compartimentos de gordura envelhecem, né? Obviamente que o rosto todo envelhece ao mesmo tempo, mas a forma como esse envelhecimento reflete na estética do paciente, ela é diferente. Teve um trabalho que eu mostrei na mesma aula de adipócitos, que foi este daqui. Foi este trabalho aqui, ó. Muito, muito bacana, muito didático. E ele mostrou, num esquema bem simples aqui, qual é a sequência de envelhecimento de cada um desses compartimentos superficiais. Veja só, aqui tem a sequência, ele não tem como foi. Como foi é o que a gente vai discutir agora, baseado em um terceiro artigo, é isso que a gente vai ver já. Então, existe uma sequência lógica para o envelhecimento ficar mais evidente. Essa sequência começa na região dos olhos, então dá para perceber, ó, o número 1 na região dos olhos, 2 logo abaixo da região dos olhos, depois seguido pela região de têmpora, fronte e ângulo de mandíbula, região anterior do naso labial e daí a região que falta, né, a área do jaw e a área lateral do olho. Então, na sequência de envelhecimento, a área do jaw é uma das últimas a aparecerem, mas com certeza deve ser uma das primeiras que incomoda o paciente. Região dos olhos é muito engraçado porque o paciente dificilmente percebe esse envelhecimento. Ele acha que ele está com olheira, ele acha que ele está cansado, ou ainda mais nos tempos de hoje em dia que a gente vive num estresse, mas é engraçado porque não é uma área tão perceptível assim pelo paciente. Mas o que a gente tem que chegar lá, tem que entender, é como isso se reflete. E aqui eu vou pegar mais um trabalho, e esse aqui é o último que eu mostro nessa apresentação, nessa aula, só para a gente poder alinhar, né, entender de fato como que é esse processo de envelhecimento. A qualidade das imagens não estão tão boas, porque o trabalho não tem uma qualidade de imagem boa, então a gente fica meio refém nessa questão, mas veja só. Aqui eu vou usar basicamente as ilustrações do trabalho que ele coloca uma paciente na faixa dos seus 30, na faixa dos seus 50, na faixa dos seus 60, 70 anos mais ou menos, só para a gente conseguir situar o que consegue, qual é o estágio que chega o paciente nessas idades, né? Então vamos lá. Vamos pegar sempre como referência esses dados aqui, porque aqui a gente consegue saber, entender um pouquinho melhor cada uma das regiões. Então a primeira coisa que envelhece é a área dos olhos. São três embaixo e 2 compartimentos em cima, que tem separações por septo, então existem 3 compartimentos separados nessa região e 2 compartimentos separados em cima, sendo que esta parte aqui que eu estou pintando, eu vou mudar a cor, o que eu estou pintando de amarelo não é um compartimento de gordura, aí é a glândula lacrimal, né? Então, uma das características do envelhecimento nessa região acontece
com aprofundamento do olho, porque este compartimento mais central, ele tem uma característica diferente o adipócito deste compartimento tem características diferentes dos demais, então ele sofre uma alteração com o envelhecimento um pouquinho mais evidente, um pouquinho mais marcado. Então, uma das coisas que a gente percebe no envelhecimento é justamente, né, um dos primeiros pontos de envelhecimento, é justamente uma sensação de olho aprofundado, né, um olho mais profundo nessa região superior, que é muito engraçado, porque existem muitos pacientes, até jovens, que já mostram evidências de envelhecimento na região dos olhos, na parte de cima, mas não chama tanto atenção. Depois que nós tratamos, né, normalmente com preenchedores, numa situação como essa, aí ele percebe, poxa, realmente eu estava com o olhar envelhecido. Porque nessa área, dificilmente a pessoa percebe, não é uma área comum, né, tão visível assim. Mas um olho profundo, ele dá um ar muito envelhecido e muito cansado. Então é uma área interessante de trabalhar. Logo em seguida, né, ou ao mesmo tempo, vamos dizer assim, começa o envelhecimento deste compartimento aqui, associação com os ligamentos, né, o ligamento de retenção orbicular, que a gente já falou antes, e o comecinho do ligamento zigomático. Nessa região começa a ter uma demarcação já de uma bolsa, né, e a bolsa nada mais é do que uma aderência do ligamento presente no local. Só que o compartimento ele fica retido por aquela bolsa, como a gente falou também na aula anterior sobre ligamentos. Então é uma área que começa a aparecer. Então aprofunda-se, o olho fica fundo e começa a ter uma marca na região inferior, salientando uma bolsa, alguma coisa mais palpável. A bolsa incomoda muito, isso a gente percebe, o paciente reclama muito nessa região sobre isso. Na sequência, logo na região inferior, bem na região na área de zigomático, então eu vou mudar a corzinha aqui, bem nesta região aqui, ó, já começa também um envelhecimento associado. Então, esta região dos olhos, ela marca muito. Na época de pandemia, a gente fez um projeto chamado Eye Concept, que era justamente para fazer o tratamento nessas regiões, porque é uma área de anatomia muito complexa, ela é muito sujeita a problema, qualquer preenchimento mal posicionado, se você errar a camada do preenchedor, causa um baita de um estrago. Então a gente fez um trabalho bem intenso nesse momento, porque na pandemia o que ficava visível? Os olhos. Então o paciente com o olho envelhecido já dava uma sensação muito diferente para quem estava observando ou conversando com ele. Então foi um assunto muito bacana e muito discutido, que nós falamos muito naquela época. Avançando nesse passo a passo do envelhecimento, eu vou mudar um pouquinho a imagem, eu vou pegar a região lateral. Então, a área de fronte, né? Toda a área de fronte, toda a região de têmpora e toda a região de ângulo de mandíbula, o lateral da face, que eu acho que é melhor, tem um passo de envelhecimento, tem um estágio de envelhecimento semelhante. Vamos voltar aqui a imagem? Ó, todos eles aqui nesta porção lateral, ele tem um envelhecimento semelhante. Então, o que a gente consegue perceber é que quando o paciente é jovem, a definição mandibular ela é um pouquinho mais evidente. E esta definição ela vai se perdendo, ela vai diminuindo. E ela diminui por dois motivos, né? Eu vou dizer três, mas um deles não é bem descrito na literatura. Primeiro motivo, perda dos volumes em toda essa região, porque você perde um pouco do volume da gordura superficial, como a gente já falou, além do que acontece um processo de pitose dessa gordura que acomoda exatamente na região do ângulo de mandíbula, ou seja, oculta o ângulo de mandíbula. Esta é a primeira questão. A segunda questão é a flacidez associada no tecido. Então, não estou falando só da gordura. Existe a flacidez da própria pele e o excesso de pele que se acomoda nesse local. Tanto que, num procedimento de lift facial, por exemplo, uma das áreas a serem abordadas é justamente toda esta parte lateral aqui, onde eu estou pontuando, toda essa parte lateral até atrás da orelha, é a remoção de uma camada de tecido bem grande desta área aqui. Remove-se de fato o tecido, porque a flacidez faz com que aquele tecido, aquele colágeno tenha uma perda de sustentação e aquilo tudo cai. Então essas duas são os principais para a perda da definição do ângulo de mandíbula. Existe uma outra que eu questiono um pouquinho, porque não é alguma coisa tão evidente, a literatura ela é conflitante nessa questão, é que existe uma alteração no ângulo da mandíbula, na base óssea. Essa daí a gente não consegue ainda ter um norte do que acontece de fato, mas alguns autores falam que aumenta-se esse ângulo, e ao aumentar este ângulo aqui nesta região, dá a sensação do ângulo de mandíbula desaparecer. Mas isso não é muito claro, não. Eu prefiro não ter
não especular em cima disso, né? Mas enfim, os compartimentos na porção lateral fica muito, muito evidente, muito marcado. E logo em seguida, nesse processo, a gente tem uma marca que eu acho que é o que incomoda mais o paciente. Começa a ter um destaque nesta região do nasolabial. E é muito engraçado. Às vezes o paciente não reclama do olho fundo, ele não reclama da olheira, mas o paciente chega, doutor, eu quero resolver o meu bigode, né? O bigode chinês, eu quero resolver o meu nasolabial. E é muito engraçado, por quê? Porque primeiro assim, todo mundo tem marca no nasolabial. A nasolabial existe para todo mundo, para novo, para velho. Raríssimas pessoas têm muito pouca marca. Então, nasolabial é uma marca natural. Ela vai ficar mais evidente com o envelhecimento? Vai, de certo. Mas a percepção, né, o olhar do paciente, ele vai direto para esta região. Ainda que ela não é a marca principal de envelhecimento dessa área. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha opinião, a região de marionete, que é essencialmente o mesmo processo, esta área aqui, é a área que mais marca e que mais envelhece o paciente. Você pode ver um paciente, uma pessoa com seus 60, 70 anos, sem marca de marionete, você vai achar que ela está super bem. Se ela tiver marca de marionete, você fala, ela está com um aspecto envelhecido. Então a marionete, no meu ponto de vista, é mais perceptível e mais visível para os sinais de envelhecimento, ainda que o paciente não repare isso. Então é uma região que, como a gente vê na própria imagem anterior aqui, ó, a área 4, que é uma das áreas que envelhece mais ou menos ao mesmo tempo. Então, marcação de sulco nasolabial, existe o lábio geniano, né, que tem pessoas que chamam toda esta região aqui de sulco nasogeniano. Aí depende do tamanho do estrago, né? Mas é uma questão só de nomenclatura. Mas na prática é assim, nasolabial é quando chega do nariz até o lábio, do lábio para baixo, que a gente chama normalmente de marionete, é o lábio geniano, e quando isso daqui tem um nome só, né, essa estrutura tem um nome só, chama-se de sulco nasogeniano. Então é só para entender direitinho quando a gente nomeia essa região. Então é uma área que também incomoda muito. E associado a ela, quase na emenda com a formação dos sulcos de marionete aqui, é justamente a perda de densidade aqui da gordura, a pitose da gordura, a grande elasticidade do septo que existe nesse local. Então existe um ligamento, um septo mandibular, que ele é extremamente elástico, que não aguenta sustentar esta gordura, e aquilo lá acaba caindo, acaba tendo um processo de perda. Como que a gente reposiciona esse tecido? Existem várias abordagens dentro da harmonização para esse tipo de tratamento, né, para melhoria dos compartimentos de gordura. O principal é preenchimento. Só que o preenchimento ele vai compensar áreas de perda. Então você consegue fazer áreas de preenchimento na região dos olhos, na região de têmpora, na região de fronte, consegue reestruturar toda a porção lateral do zigomático, você consegue dar um contorno de mandíbula nesta região, você consegue fazer a marionete, você consegue tirar essa região do nasolabial. Mas você não, com preenchedor, o máximo que a gente consegue fazer é disfarçar um pouquinho a presença aqui do jaw ou do bulldoguinho, como a maior parte dos pacientes falam. Aí que vem a outra terapia associada. Terapias, na verdade. Você pode utilizar, por exemplo, endolaser, que é uma das terapias principais que nós usamos hoje, ainda mais com o desenvolvimento da tecnologia, com o conhecimento da tecnologia. Ela é muito, muito bacana para essa região. Você pode usar fios, com a desvantagem de que fios de sustentação nesse local, ele tem que ser recorrente, então acaba sendo um tratamento muito caro a médio e longo prazo, enquanto o endolaser tem uma efetividade de meses ou eventualmente até anos no local. Você vai colocar fio aqui que vai ter uma durabilidade de pouquíssimos meses e tem que fazer uma reaplicação dos fios de tempos em tempos. Então acaba sendo mais desvantajoso. Você pode fazer, obviamente, dependendo do estágio, indicar para o paciente um procedimento cirúrgico, porque às vezes é o mais justo a fazer com o paciente. Não adianta a gente querer resolver dentro da harmonização, sendo que todos os tratamentos da harmonização são tratamentos temporários, né? Todos não, a maior parte. Mas são tratamentos temporários, que tem data para voltar ao normal, vamos dizer assim. Então a abordagem muitas vezes é indicar o paciente para uma cirurgia porque vai ser mais efetivo e vai funcionar. Senão você só fica tampando o sol com a peneira, você não resolve absolutamente nada. Mas os compartimentos de gordura, eles sofrem de fato um envelhecimento razoável,
é alguma coisa bem perceptível para os pacientes, a gente vê o incômodo do paciente quando começa a ter essas evidências, mas existem terapêuticas para isso, né? Então você pode complementar com várias terapêuticas da harmonização. Completando isso, eu vou fazer novamente o mesmo convite para vocês. A gente está fazendo um evento especial no finalzinho de novembro, que é o institutovelasco.com.br/expert. É uma jornada, são 3 dias de aula ao vivo, que a gente vai solucionar muitas e muitas e muitas dúvidas sobre tratamentos de pacientes com mais de 50 anos, justamente esses pacientes que têm maior evidência do envelhecimento. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Se você é da área da saúde e tem interesse em entender melhor como tratar pacientes com mais de 50 com bons resultados, você tem que participar. Tá? Então se inscreve lá, institutovelasco.com.br/expert, e a gente se vê lá. Até mais. Tchau.